Capítulo 293 Trote. Trote. Pois bem, isso conclui a cerimônia de entrada. Como sempre, a cerimônia de entrada na Sunrise Academy terminou sem intercorrências. Por favor, faça uma pequena pausa até que a campainha da primeira classe toque. Mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho duro. A cerimônia de entrada foi meramente simbólica, uma vez que todos os eventos significativos foram realizados durante a orientação. Porém, como diz o ditado, velho, mais dourado. Embora já tivesse passado muito tempo, a cerimônia de entrada na Sunrise Academy, com uma história de 1000 anos, foi tão esplêndida como sempre. Brilho. Buô. Bu. No centro desta deslumbrante cerimônia de entrada, fadas e espíritos espalharam pós misteriosos por todo o auditório após a declaração do diretor. Uau! Incrível, é realmente incrível. A visão de pequenas criaturas fofas que eram consideradas extintas algumas centenas de anos atrás, sorrindo enquanto borrifavam pequenos pós, era realmente fascinante para os novos alunos. Porém, em meio ao clima festivo, havia alguém encostado sozinho na grade com uma expressão taciturna. É ela? Aquele que estava tentando pregar uma peça no freio. Ela tem uma barriga grande para uma plebeia, hein? Não acho que ela seja uma plebeia? Essa é uma insígnia que só os nobres podem usar, certo? Bem, ela é uma nobre caída que só recentemente foi reintegrada. Depois de ser pega e envergonhada publicamente pela coruja de Serena na tentativa de envergonhar Frey, ela continuou a ouvir sussurros sobre ela. É tão irritante. Devido a isso, ela arrancou o cabelo com raiva e abaixou profundamente a cabeça. Fui marcado desde o primeiro dia. O fato de seu alvo ser Frey foi um tanto afortunado, mas esses nobres com linhagem antiga, que já não gostavam da ideia de um sangue novo, não ficaram satisfeitos. Para eles, o Barão Horizon, que havia perdido o antigo prestígio e glória da família, era simplesmente deficiente e visto como uma família nobre sem raízes, cujos ancestrais nem eram do Império. Ao ver Lene atraindo atenção em tal situação, os nobres naturalmente começaram a fofocar sobre ela. Claro que, além disso, também havia ciúmes em relação aos alunos do primeiro ano que eram avaliados como candidatos fortes e de elite para o Partido dos Heróis, bem como ciúmes em relação à sua bela aparência devido à sua ascendência élfica. E pelas mesmas razões, alguns também olharam secretamente para ela timidamente. Chega, vamos esquecer o que aconteceu. Vamos nos concentrar no que tenho que fazer. Mas ela, que havia prometido não desanimar com tais olhares, apertou as duas mãos com força e se virou. Agora, quem devo abordar primeiro? Em seguida, examinando a sala de aula um tanto caótica com olhos predadores. Tirando um caderno do bolso, ela começou a resmungar novamente. Preciso aproveitar esta oportunidade e iniciar o máximo de conversas possível. As irmãs Horizon estavam determinadas a se envolver no maior número possível de conversas com várias pessoas durante o pequeno intervalo que se seguiu à cerimônia de entrada. Como era uma ocasião incomum para toda a escola estar junta, era uma oportunidade de ouro para eles construírem conexões. Por enquanto, ela não. Com os olhos de um predador mirando sua presa, ela procurou um alvo para se envolver e, com um olhar frio, murmurou enquanto olhava para a única filha do Conde Justiano. Não importa o que aconteça, eu não deveria ir até o inimigo da minha família. Lene lançou um olhar altivo para a garota, que estava cercada por muitas pessoas. Quando seus olhos se encontraram, Lene apertou os olhos e cerrou o punho. Bocejar. Isso é realmente. Porém, a menina, que olhou brevemente para ela, apenas bocejou e foi embora. Esqueça, não vamos nos preocupar com ela. Ignorando a multidão que a seguia, Lene se concentra em seu caderno, tirando a caneta que havia guardado. Chiado, guincho. Então, Lene coloca uma barra em um Rosvin Solar Sunset, que foi escrita no topo. Originalmente, ela havia planejado se juntar à facção Rosvin, de fácil acesso, mas como a facção em si desapareceu, ela não teve escolha a não ser excluir essa opção. Embora sua figura solitária sentada em um canto parecesse um pouco lamentável, não era o momento certo para abordá-la, dados os rumores que circulavam de que ela havia caído recentemente em desgraça em uma luta pelo poder.
Depois de riscar o nome de Rosvin, ela seguiu em frente silenciosamente. Essa pessoa também é ambígua. Aishi, acompanhado por uma grande multidão, passou por ela. Lênia balançou a cabeça e seguiu em frente, sabendo que Aishi não era uma princesa deste império, mas sim de outro país. Com licença. Por fim, ela se juntou ao grupo de filhas nobres, que conversavam com sorrisos. Quem é você? Você nos conhece? Ah, não, não é isso. No entanto, o que voltou foi um tom e um olhar questionadores. Ah, você é essa pessoa. O que você quer dizer com aquela pessoa? Já que você nem sabe que é contra a etiqueta da nobreza ter uma conversa casual com alguém de quem você não é próximo, é claro que você deve ser a jovem da família Horizon, certo? Sinto muito. À medida que o olhar e o tom se tornavam desdenhosos e zombeteiros, ela cerrou os dentes, abaixou a cabeça em pedido de desculpas e então deu um passo para trás. Ela tentou mais algumas vezes, mas a reação deles a ela não foi diferente. Suspiro. Sim, só recentemente fomos reintegrados. Hã? Suprimindo as lágrimas que de repente brotaram, ela soltou um suspiro. Quando uma voz baixa chegou aos seus ouvidos, ela virou a cabeça silenciosamente. Uau! Essa pessoa é realmente linda. Você poderia me dizer o momento exato e o método da reintegração? Preciso comparar, não, para confirmar alguma coisa. Claro, cooperarei com tudo o que tenho. Sua irmã mais velha já estava conversando com Serena e Ferloche. Incrível! Sua irmã estava conversando com figuras formidáveis com as quais ela nem conseguia fazer contato visual. Como esperado, irmã. Ela murmurou um sorriso diante da aparência confiante da irmã, de quem sempre se orgulhava e respeitava. Olhando para o protetor de braço enrolado no braço da irmã, Lênia cerrou os dentes. Aquele idiota! A imagem de sua sempre confiante irmã mais velha chorando em segredo no banheiro no dia em que recebeu o estigma veio à mente de Lênia. Eu definitivamente vou me vingar. Depois de tomar essa resolução, ela reuniu coragem e deu um passo à frente. Para fazer isso, preciso primeiro construir conexões. Alternando seu olhar entre o lado com Clana e o lado com Ruby, ela ponderou. Olá! Lênia, fechando bem os olhos, reuniu coragem e dirigiu-se para Clana. Foi porque, para se tornar um membro importante do Partido dos Heróis, ela decidiu que seria melhor expandir suas conexões primeiro, em vez de abordar Ruby para conversar com ela agora. Pare aí mesmo. Você não sabe quem é essa pessoa? Entretanto, o subordinado de Clana bloqueou seu caminho. Eu só. Graças a isso, a coragem que acabará de reunir desapareceu e ela gaguejou de suor frio. Deu um passo para trás. Quando Clana, que a observava, deu uma ordem aos seus subordinados com um olhar aguçado, eles baixaram silenciosamente a cabeça e recuaram para ambos os lados dela. O que é isso? Cruzando as pernas, Clana olhou para ela com um olhar aguçado e fez uma pergunta. Tão legal. Ela murmurou inconscientemente ao ver o carisma transbordando de Clana. O que você acabou de dizer? Ah, isso. Ao ouvir o elogio, Clana pegou a xícara de chá ao lado dela e perguntou com olhos brilhantes. Vê, você parece tão legal que eu. He. Entendo. Por causa disso, quando Lênia respondeu nervosamente, perguntando-se se ela havia cometido uma gafe, Clana assentiu silenciosamente com a cabeça. Contração muscular, contração muscular. No entanto, os cantos de sua boca estavam claramente aparecendo com uma leve contração. Tendo ouvido o elogio o tão legal ou pela primeira vez em muito tempo, Clana sorriu secretamente e murmurou que ela também não era inferior a Frey. O que eu quero dizer é... Pensando que a visão era um bom sinal, Lênia, com olhos brilhantes, sussurrou para Clana. Quero estar do seu lado, princesa Clana. O que você é? Também estou muito interessado em Frey. PFFT. Ao ouvir isso, ela cuspiu o chá que estava bebendo e abriu os olhos. Então, por favor, deixe-me juntar-me a você. Oh, o quê? Lênia sabia. Ela sabia que Clana era amigável com Frey.
Na verdade, não apenas ela, mas muitas pessoas perspicazes notaram a atitude de Clana em relação a Frey quando a Hero Party fez um piquenique com os calouros na viagem de orientação. Claramente, Frey percebeu sua fraqueza. Então, ela deve querer controlá-lo um pouco. Ouvi dizer que ela tem reunido muitos subordinados ultimamente. Claro, como a princesa imperial não tinha motivos para gostar de Frey, Lene abordou Clana com a intenção de tirar vantagem disso. Na opinião dela, parecia matar dois coelhos com uma cajadada só uma chance de manter Frey sob controle e se alinhar com Clana. Oh, o que você! Porém, para Clana, suas palavras foram como um raio. Agora, mesmo alguém que não seja a sub-heroína. Não, isso não pode estar acontecendo. Clana parecia pálida enquanto examinava Lenia lentamente. Ela é bonita, não é? Ela parece ainda mais bonita que eu. Não. Frey ainda deveria me amar mais. Eu sou o terceiro a receber sua semente, e não há nada nela que o atraia. Alteza? Mas eu já fui conquistado uma vez. E esta é uma criança jovem e inocente, ainda mais nova que eu. O que devo fazer? Como posso? Outros parecem controlar bem outras garotas. Princesa Clana? Por fim, ela, que estava murmurando descontroladamente em sua mente, recuperou o juízo quando Lenia ligou para ela repetidamente e lentamente abriu a boca. Qual é a sua especialidade? Ah, isso é. Atualmente estou pesquisando teorias mágicas. Mas ainda não consegui muito. Com isso, Clana assentiu com uma expressão ligeiramente aliviada. Eu tenho que mostrar alguma coisa. Se não, está tudo acabado. No entanto, ao ver a reação morna de Clana, Lene entrou em pânico, pois pensou que isso era um teste para ela. Ela rapidamente quebrou a cabeça por alguma coisa. É que tal algo assim? Perdão. É todos. Vocês podem se reunir por aqui. Depois daquele momento fugaz, ela gritou para os espíritos que voavam pelo teto. Por favor, venha, por favor, venha, por favor, venha. Por fim, ela fechou os olhos com força e começou a rezar lá dentro. Brilho. Buou. Depois de um tempo, ela viu que suas orações funcionavam, enquanto os espíritos voavam em sua direção de uma só vez. Uá! Uaia! As fadas curiosas que assistem à cena também seguem atrás do espírito, e uma cena espetacular se desenrola. Graças a isso, a atenção voltou a se concentrar em Lenia. Mas desta vez, a bela cena cativou a maioria dos olhos. Oh, o que você acha? Com espíritos e fadas esvoaçando em volta de suas bochechas e ombros, Lenia perguntou triunfantemente. Ah! Uau! É incrível! Então, Clana se encolheu um pouco e ficou com os olhos marejados, mas então levantou os cantos da boca e respondeu. Talentosos, morram! Talentosos, morram! Talentosos, morram! Mas no fundo dela, ela ardia com uma sensação de inferioridade na segunda vinda do invocador espiritual, um talento considerado perdido que só poderia ser obtido através de uma linhagem. Poderíamos conversar se você estiver disponível? Por acaso você está interessado na festa de boas-vindas dos calouros? Precisamos de alguém como você. Abriremos espaço para você. Perdão. Quando a nobre aluna que sutilmente lhe enviava olhares se aproximou, Lenia inclinou a cabeça. Mas ouvi dizer que a festa de boas-vindas dos calouros foi cancelada. Ah, isso mesmo. Na verdade. Enquanto inclinava inocentemente a cabeça, a nobre aluna tentou sorrir calmamente e falar em voz baixa. No entanto. Ei, vá embora. Quando Irina bloqueou o caminho deles e o xingou com a mão nos bolsos. Vendo que hesitaram e recuaram. Você não vai embora rápido? Seus malditos idiotas por cérebro. Nós. Apresse-se e vá embora antes que eu desnude todos vocês e os pendure no ar. Embora ela fosse uma plebeia, recentemente foi revelado que ela era discípula do mestre da Torre Mágica e, sendo a ajudante mais próxima de Clana, o grupo aparentemente insignificante não teve escolha a não ser recuar. Além disso, você,
Qual é o seu problema? Perdão. Lênia, observando perplexamente aquela cena, hesitou enquanto Irina lhe lançava um olhar questionador. Por que você está tão interessado em Frei? Dando um passo à frente, Irina a questionou friamente. Você não consegue me ouvir? Ah, não é nada demais. Só, hein? Graças a isso, Lênia, pensando que esta poderia ser uma forma de estabelecer autoridade, suou nervosamente e logo pareceu perplexa. Oruron. Orum. Bu, bu. O que há de errado com vocês? Os espíritos e fadas que faziam sons agradáveis ao seu redor até um momento atrás agora tremiam. Você está com medo? Com medo de quem? Acariciando casualmente os pequenos seres, Lênia leu suas emoções e perguntou. A vermelha, ela é assustadora? Precisamos fugir daqui? O que você está falando? O que é isso, ó espíritos, hein? Observando Lênia, Irina silenciosamente tirou a mão direita do bolso e acenou com ela. Humana retornará à meia-noite, mas isso deve ser suficiente. Ororum. Volte. Como se encantados, os espíritos e fadas retornaram às suas posições originais. O que você acabou de fazer? Magia espiritual. Hein? Atordoada com a visão, Lênia perguntou cautelosamente a Irina. Mas ela parecia ainda mais chocada com a resposta. Porque embora sua linhagem élfica tivesse desaparecido consideravelmente, ela, sendo uma pessoa estudiosa e herdeira de uma linhagem distinta, sabia muito sobre espíritos. Como? Como você fez isso? E como isso é possível depois de ter sido perdido por séculos? A magia espiritual era uma magia que estava perdida há centenas de anos. Acabei de reconstruí-lo. Funcionou quando tentei. Não, esse não é o problema aqui. Além disso, a magia espiritual era feita exclusivamente para os elfos. Um humano comum não seria capaz de imitá-lo. Quem é você exatamente? Antes disso, responda primeiro a minha pergunta. A pergunta de Lênia foi interrompida por Irina, que agarrou seu ombro e falou. Por que você está interessado em Frei, droga? Eu preciso correr. Não importa o que aconteça, eu preciso escapar. Ela pensou baixinho com uma expressão assustada. Essa foi a decisão tomada com base nas palavras dos espíritos e fadas. Adeus. Lênia, usando cada grama de sua força, recuou apressadamente e bateu no corredor que levava à saída do auditório. O que há de errado com essa vadia? Ei, você também não recebeu um convite para a festa de boas-vindas dos calouros, certo? Fui capturado lá há 1 ano. Você também. Irina olhou estranhamente para Clana, que tinha uma expressão ansiosa. Você está enganado. Não tenho chance. De qualquer forma, agora devo proteger minha posição no harém de Frei e garantir o status de portador de sua semente bebê. É porque você é a princesa imperial que você não foi convidada, seu idiota. Se você fosse um plebeu, teria sido capturado como eu e sacrificado a Frei. Entendo. He. A conversa, que teria deixado Lênia distraída o dia inteiro se ela a tivesse ouvido, continuou por muito tempo depois. Din-dom, din-dom. O sino tocou, indicando o fim do pequeno intervalo e anunciando a aproximação da primeira aula do ano. Então, este é o primeiro ano da classe A. Correndo ao som da campainha, Lênia encontrou uma placa de porta que dizia o primeiro ano classe A e engoliu em seco. A classe mais alta da academia, é aqui que estarei no próximo ano. Com o coração batendo forte, Lênia olhou para a placa da porta. Ao chegar à porta, ela fechou os olhos e respirou fundo. Junte-se ao Hero Party, reanime a família e elimine Frei. Eu terei sucesso nesse plano. Rangido. Tendo tomado essa decisão, ela entrou na sala de aula. Naquele momento, o olhar de todos se concentrou nela. SRRK. SSK. No entanto, logo os olhares se afastaram. Passo. Examinando os arredores como todo mundo, Lênia sentou-se silenciosamente, usando uma expressão fria.
No plano de hoje, preciso de alguma forma chamar a atenção de Ruby. Ela disse isso para si mesma em sua mente. O Hiropar e os calouros elaboraram um grande plano para arruinar a primeira aula de Frei hoje. Rangido. Ele está aqui. E esse plano estava prestes a começar. Passo, passo. Depois que todos os alunos se sentaram, Frei, que entrou na sala de aula, dirigiu-se lentamente para o púlpito. A sala de aula estava repleta de um silêncio arrepiante. Será que vai dar certo? Naquele silêncio tenso, Lênia examinou a situação com uma expressão nervosa. Enquanto Alice emboscava Frei debaixo do púlpito, o aluno que afirmava ser habilidoso com uma grande espada o derrubaria. Eles já tentaram simular essa armadilha várias vezes, com certeza vai funcionar. Entre os numerosos planos bem tecidos para o dia, o primeiro e o mais crítico plano estava agora prestes a se desenrolar. No entanto, algo parecia errado. Por que ela não está saindo? Alice, que deveria estar escondida debaixo do púlpito, por algum motivo permaneceu imóvel. Se ela não saísse agora, o plano seria arruinado. Por causa disso, a expressão dos calouros ficou inquieta. Brilho. A menina sentada na frente do púlpito parecia ter notado algo e, com uma expressão de raiva no rosto, ela disparou apressadamente para fora do ar e invocou uma grande espada feita de luz. Esmagamento. E antes que um segundo se passasse desde que ela se levantou, a enorme espada grande atingiu ferozmente Frei, que estava de pé no púlpito. Aia! Aia! Enquanto o som agudo de algo cortando o ar ecoava, a menina, que estava respirando pesadamente com uma expressão tensa, sorriu com um olhar triunfante. No entanto, seu sorriso rapidamente ficou horrorizado. Como brilho. Foi porque Frei, ainda inexpressiva, bloqueou sua espada grande usando apenas um dedo. Imperturbável, ela tentou exercer mais força sobre sua espada grande, mas Frei manteve sua postura sem nem piscar. Tim. Ele então sacudiu o dedo friamente. Bum! Em um instante, a espada larga escorregou de suas mãos e ficou cravada na parede do outro lado da sala de aula, tremendo. Isso não pode ser. A menina estava observando a cena aterrorizada. Coragem. Uaac! Frei, ainda de pé em frente ao púlpito, agarrou seu braço e a levantou, e ela foi subjugada sem conseguir resistir. Kiaak! Eu me deixe ir. Aperte. Aeug. De repente, ela foi colocada no púlpito e, enquanto Frei pressionava seu abdômen com força, ela começou a gritar de agonia. Chiik! Kiaak! Um momento depois, quando uma energia sinistra surgiu junto com fumaça preta, a menina estremeceu e gritou de terror. Será fácil esconder o estigma se eu o esculpir em seu estômago. Então o aguente. Os estudantes do sexo masculino tinham expressões frias em seus rostos, e as estudantes do sexo feminino usavam olhares enojados enquanto olhavam silenciosamente para a cena chocante. Nojento. Lênia, que estava observando sem expressão, não foi exceção. Eu certamente vou te derrubar, Frei. Com a determinação fortalecida de Lênia e seus colegas de classe, a primeira aula de Frei começou. Já avisei que o estigma da escravidão seria a consequência se você mexesse comigo. Mas vocês ainda olhavam para mim com olhos tão insatisfeitos. Parece que todos vocês não deram ouvidos às minhas palavras. Akek. Enquanto eu gravava o estigma da escravidão no abdômen da menina, que tentou me derrubar com uma espada larga, pude sentir a gaveta que eu estava bloqueando com meus joelhos tremendo. Eu sabia que Alice estava lá dentro, mas por que Cania também estava debaixo do púlpito? De alguma forma, a mana escura de Cania estava vazando da gaveta. Provavelmente, Cania estava reprimindo Alice. Se fosse esse o caso, seria bastante problemático se fosse exposto aos alunos. Tive que ficar bloqueando a gaveta com o joelho. Você nem é humano. Você é um maldito pedaço de lixo que merece morrer. Enquanto pensava em tais pensamentos, concentrei meu olhar novamente no abdômen da menina. Ela, com lágrimas nos olhos, murmurou. Suspiro.
Em vez de responder, soltei um pequeno suspiro, olhando para ela com olhos vazios, e pensei comigo mesmo. Acabei de adicionar mais um. Para salvar esses estudantes, 99% dos quais estavam destinados a morrer, devo gravar o estigma da escravidão em cada um deles. Quando vou terminar todos eles? Bem, parecia que eu ficaria bastante ocupado por um tempo. Capítulo 294 O Professor Diabo Frei. Professor Diabo Frei. SSSSSS. Argue. Enquanto a fumaça preta se dissipava do púlpito, a garota que estava sendo pressionada por mim soltou um gemido. Volte para o seu lugar. Soltei o controle e olhei para ela friamente. Então, com lágrimas nos olhos, a aluna cambaleou de volta para seu assento. Depressa, mova-se mais rápido. Seguindo meu comando, ela apressou seus passos sem nem perceber. Eu poderia dar ordens tão simples àqueles marcados pelo estigma da escravidão. Embora ordens complexas e manipulação mental fossem impossíveis, solicitações básicas funcionavam nelas na maioria das vezes. Portanto, a eficiência era tão boa que em alguns outros países eles até operavam como soldados escravos. Era porque se todos tivessem a mesma marca, você poderia facilmente controlar o grupo com um único comando. Uma das razões pelas quais eu estava marcando todos eles com o estigma da escravidão era justamente por esse propósito. Se eu pudesse controlar todos eles com um comando, seria capaz de proteger essas crianças dos inúmeros desastres que podem ocorrer no futuro. Por isso, tive que me apressar e marcá-los com o estigma da escravidão. Enquanto organizava silenciosamente meus pensamentos, um som soluçante foi ouvido em frente ao púlpito. Argue. Imaginando quem estava chorando, encontrei ali a garota que tentou me atacar com uma espada larga. Ela agora estava derramando lágrimas. Ver alguém choramingando é bastante irritante para mim. Pare de chorar. Queu. Falando em escravos. Depois de conter as lágrimas com força por ordem minha, ela olhou para mim com olhos cheios de aversão. Dirigi-me a ela em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Se você entrar em batalha com a determinação de matar, você também deve estar preparado para ser morto. Investir pensando que você vencerá incondicionalmente só o levará a quebrar assim quando for derrotado. O estigma da escravidão que esculpo é, como mencionei antes, um símbolo de que você morreu uma vez. Sussurrando em um tom mais frio, continuei. Se você sempre quer estar preparado para um combate real, deve haver uma penalidade comparável à sua vida. Algo como sua vida social ou reputação. Embora eu falasse em voz baixa, todos os alunos conseguiam me ouvir claramente porque a sala de aula estava tão silenciosa quanto o túmulo. No entanto, eu conseguia adivinhar aproximadamente o que eles estavam pensando olhando para seus olhos e expressões. Provavelmente, eles estavam pensando, quem ele pensa que é para dizer algo assim, ou ele tem experiência real em combate. Era um pensamento muito razoável, mas mesmo assim eles não teriam escolha a não ser me seguir no futuro. Não havia prova melhor do que uma demonstração das próprias habilidades. Eu tenho uma pergunta. Quando eu estava prestes a começar a aula, um dos alunos levantou a mão para fazer uma pergunta. O que acontece se um aluno, já atacado uma vez e recebeu o estigma, atacar novamente? O que aconteceria então? Enquanto ela fazia a pergunta, a garota olhou friamente para mim. O nome dela é Lênia. É a Lênia? A pergunta ousada da segunda filha da família Horizon, rolei a caneta na mão, preparando-me para responder. Imporei uma punição apropriada à infração. Posso esculpir um estigma adicional em locais mais visíveis ou adicionar outro tipo de selo. Alternativamente, eu também poderia dar sessões individuais de tutoria. Suspirar. Então, ela olha para mim, com os dentes batendo como se estivesse tremendo. De acordo com a profecia, ela valorizava muito sua irmã mais velha. O fato de sua irmã ter sido a primeira a suportar o estigma da escravidão provavelmente alimentou seu desejo ardente de vingança. Claro que, considerando que eu almejava isso, decidi deixá-la em paz e logo desviei o olhar. Eu também tenho uma pergunta. No entanto, outra pessoa levantou a mão.
Você disse a determinação de matar, professor, isso significa que podemos matá-lo? Tentei ignorar a pergunta, não querendo perder mais tempo. Porém, com uma expressão arrogante, ela continuou a me pressionar com tons sinistros. Se estivermos restritos a apenas derrotá-lo, as opções serão limitadas. No entanto, se matar for permitido, podemos usar métodos mais letais e discretos. 1. Se matássemos o professor, o conhecimento do rei demônio em sua mente também seria vencido? Depois de dizer isso, a menina, parada de costas para trás, olhou para mim. Ela tinha um olhar que me dava arrepios só de olhar. Ela é realmente impressionante. Eurelia von Justiano. A menina também emitia uma aura de escuridão, assim como seu pai, o governante do submundo, o Conde Justiano. Ela poderia ser perfeitamente descrita com uma única frase, uma versão superior de Rosvin. Por que ela não era a sub-heroína? Na verdade, meu ancestral também mencionou que, por esse motivo, inúmeras pessoas enviaram consultas à empresa de desenvolvimento. Por que a inútil Rosvin foi considerada uma sub-heroína enquanto garotas como Lene e Aurelia, com narrativas e cenários encantadores, enfrentavam mortes horríveis como figurantes? É claro que Rosvin naturalmente ocupou o cargo porque possuía a habilidade aparentemente inatingível chamada o Sistema Ajudante. Entretanto, se não houvesse um sistema, talvez o cargo provavelmente pertencesse a Aurelia, a estimada filha do Conde Justiano. Se algum de vocês me matar, coloquei um feitiço para transmitir a informação em minha mente à família imperial e à igreja. Como podemos confiar nisso? Por que diabos eu deveria provar isso? Permaneci indiferente enquanto ponderava tais pensamentos, e em resposta à pergunta de Aurelia, levantei os cantos da boca. Não provar que também é um mecanismo de defesa em si. Você está com medo? Uma vez coloquei seu pai de joelhos. Por que eu teria medo da filha dele? Ao ouvir isso, ela fez cara feia. PFFT. Ah, desculpe. Minhas desculpas. PFFT. Então, ela olhou para Lênia, que estava rindo com a boca coberta de lado, com uma expressão fria. Pensando bem, esses dois eram rivais? Coçando a cabeça, senti que tal cenário foi vagamente mencionado na profecia. Logo olhei para todos e falei novamente. Pois bem, vamos começar a primeira aula. Como resultado, as expressões já frias dos alunos ficaram ainda mais frias. Sem dúvida, eles estão planejando vários esquemas para atrapalhar a aula. Sons de dispositivos mágicos de gravação e dispositivos mágicos de documentação sendo ativados podem ser ouvidos por toda a sala. Eles provavelmente planejaram gravar minha palestra e, se eu caísse no esquema deles ou fizesse uma palestra abaixo da média, eles a usariam para uma campanha de opinião pública. Prestem atenção, pessoal. No entanto, seus planos hoje fracassariam espetacularmente. Bum! O que foi isso? Oh meu Deus! Barulho alto e fumaça subiam ao lado do púlpito em que eu estava, e os alunos que estavam mexendo em ferramentas mágicas ou desenhando círculos contramágicos arregalaram os olhos em choque. Olá! E suas expressões ficaram horrorizadas quando a fumaça se dissipou, revelando a mulher que deu um passo à frente e acenou com a mão. O que vou ensinar a vocês na primeira aula é a estrutura do circuito de mana da raça demoníaca. E sistemas táticos. Com sua pele roxa, chifres na cabeça e uma cauda balançando, ela era claramente da raça demoníaca. Prazer em conhecê-lo. Na verdade, ela era executiva de combate no exército do Rei Demônio, ocupando o 4º lugar. Depois de ouvir que eu estava orquestrando uma operação secreta para tomar a academia, ela imediatamente concordou em cooperar. Você não vai se importar tanto, certo, herói? Atrás dos alunos que olhavam fixamente para o demônio que os olhava afetuosamente, estava Ruby, que estava franzindo as sobrancelhas silenciosamente todo esse tempo, e eu me virei para ela para perguntar com um sorriso. Tudo isso para derrotar o Rei Demônio, não é? Sim. Ao ouvir a resposta relutante de Ruby, sorri baixinho e logo virei o olhar pela sala. Isso deveria deixá-los loucos. Todos eles são estudantes de elite, loucos por estudar a ponto de morrerem de excesso de trabalho.
Eu não tinha intenção de oferecer educação abaixo da média. Antigamente eu não conseguia fazer nada além de observar os estudantes que, segundo a profecia, estavam destinados a morrer, mas agora eu finalmente podia intervir diretamente. Quantos desses jovens heróis eu poderia salvar depende das minhas ações como professor deles. Não tem como eu ensinar essas crianças normalmente. Abra o material preparado. O artigo de pesquisa sobre o circuito de mana da raça demoníaca de algumas centenas de anos atrás que eu disse para você trazer da última vez. Eu rapidamente fiz o pedido quando me aproximei do quadro negro. Mas, quando vi as expressões perplexas dos alunos, perguntei enquanto inclinava a cabeça. Ninguém trouxe? Em seguida, alguns alunos retiraram cuidadosamente os materiais. Aqueles que não os trouxeram, compartilhem com um amigo ou entendam por conta própria. Depois de dizer isso, olhei para trás e a maioria dos estudantes, incluindo Lene e Aurelia, que estavam brigando há pouco, agora franziam a testa e olhavam em volta. A intenção deles de perturbar a turma quase desapareceu. Pois bem, vamos começar a lição. Minha primeira palestra começou com grande sucesso. Din Don. Din Don. Após o longo e agitado dia da cerimônia de entrada, soou o sino anunciando o último período. Rabisque, rabisque. Rolar. Mesmo sendo hora do intervalo, os sons de ferramentas de escrita e dispositivos mágicos de gravação ecoavam de todas as direções. Frei ensinou demonologia por um longo período do primeiro ao quarto período, e táticas da raça demoníaca do quinto ao sexto período. Como cada pedaço desse conhecimento tinha um valor de tesouro nacional que poderia trazer uma revolução ao campo acadêmico, todos estavam se esforçando ao máximo para transcrevê-lo perfeitamente. A cooperação para sabotar Frei já havia sido esquecida há muito tempo. Na frente deles, Frei, que estava se preparando para a última aula, apareceu. Baque! Ah! Ainda não terminei de escrever tudo. Quando Frei, que estava verificando discretamente as horas em seu relógio de pulso, estalou o dedo, o conteúdo escrito no quadro negro desapareceu imediatamente. Na última aula, vou te ensinar teoria mágica. Ignorando os alunos que inconscientemente expressaram sua insatisfação, Frei falou em voz baixa. Não, seria mais correto dizer que apresento em vez de ensinar. Ao ouvir isso, os alunos ficaram confusos. Esta aula é uma breve explicação da nova teoria mágica que lhe ensinarei no próximo ano. Simplificando, é uma orientação. Ao ouvir isso, os alunos suspiraram de alívio e largaram suas ferramentas de escrita e ferramentas mágicas. Porque eles achavam que se fosse apenas uma orientação simples que durasse uma aula, não havia razão para arriscar suas vidas tomando notas. Legal, esta é a minha chance. Até Lênia, que rabiscava notas como se estivesse possuída, pensava o mesmo. Se eu conseguir ter sucesso na operação durante esse intervalo, posso chamar a atenção da senhora Ruby. Ela balançou a cabeça, sentada com as pernas cruzadas enquanto ponderava sobre isso. Além disso, estou confiante se for sobre teoria mágica. Então, ela exibiu um sorriso contente. Apesar de estar perturbada com conhecimentos inesperados anteriormente, ela era um talento observado de perto pela torre mágica. Se fosse apenas uma teoria mágica de alguém como Frei, ela poderia facilmente desmascará-la. Parece que ele tem bastante conhecimento sobre a raça demoníaca. Mas, no final das contas, é apenas conhecimento contaminado pelo pecado. Ela admitiu que Frei tinha bastante conhecimento sobre a raça demoníaca, tanto da última vez quanto agora. Lênia pensou que era simplesmente devido à sua experiência como parte do exército do Rei Demônio. Vamos ver o quão bem você se sai na teoria da magia pura, Frei. Com os braços silenciosamente cruzados, ela se preparou para bombardear Frei com perguntas. Só quero dizer uma coisa. Depois de um tempo, Frei calmamente abriu a boca. As regras do mundo em que você acreditava estão todas erradas. Quando Lênia estava prestes a franzir a testa diante dessas palavras, Frei continuou calmamente. Então, de agora em diante, você deve acreditar nos meus ensinamentos em vez do mundo falso. Enquanto as risadas irrompiam pela sala com aquela declaração grandiosa.
Já que você parece ter dificuldade em acreditar nisso, deixe-me dar um exemplo. Foto. Dito isso, Frei estalou os dedos e papéis cuidadosamente organizados voaram para a mesa do aluno. Lição: Classificação divina. Autor desconhecido. Neste mundo, não existe o poder divino. Ponto. Os alunos, olhando fixamente para o título, arregalaram os olhos ao ouvir as palavras de Frei. O poder que você considera divino nada mais é do que uma lei natural, assim como o fluxo de mana e aura de espada. Só que tem uma ligeira adição de um poder milagroso. Frei fez esta declaração chocante aos estudantes. Se você tentar operar o circuito mágico de acordo com a fórmula do artigo, qualquer pessoa poderá facilmente provar esse fato. Experimentem vocês mesmos. O silêncio se instalou assim que ele terminou de falar, mas ninguém ousou operar seu circuito mágico. Isso ocorreu porque a colisão de teorias poderosas paralisou suas mentes tanto quanto provou que 1 mais 1 é igual a 3. Além disso, a clareza da fórmula tornou desnecessário que eles próprios tentassem fazê-lo. De jeito nenhum. Isso não pode ser real. É uma farsa. Tem que ser uma farsa. Talvez a verificação esteja errada? Por que essa placa está aqui? Enquanto alguns estudantes profundamente devotados à fé e outros com conhecimento limitado resmungavam, o paladino mais jovem começou a suar muito. Então ela levantou a mão e fez uma pergunta. Então, e a igreja? Historicamente, eles são um grupo fraudulento. A autoproclamada igreja, que afirmava servir a santa que surgiu há 1000 anos, transformou-se gradualmente ao longo dos séculos e tornou-se uma verdadeira igreja. Que tipo de loucura! As únicas coisas consideradas divinas neste mundo são o poder possuído pela Santa Pio ou Mana de Luz ou mantido pelas 3 famílias de luz. Basta memorizá-lo se você não sabe. A classificação divina concebida por Serena revelou ao mundo a verdadeira natureza da igreja. Primeiro, deixe-me explicar pela mana estelar que possuo. Crepitar. Enquanto os alunos, cujas formas de pensar haviam sido completamente derrubadas, estavam perdidos, Frei emitiu mana estelar de suas mãos, levando-os a retomar as anotações freneticamente. Argue. Enquanto a sala de aula reverberava novamente com o som de rabiscos, Lênia começou a suar friamente. Rabisque, rabisque. Olhando para o lado, até Aurelia, que vinha afirmando seu orgulho até pouco tempo atrás, havia perdido a compostura e estava tomando notas. Eu. Em tal situação, Lênia se viu no maior dilema de sua vida. Argue. Com a atenção de todos capturada, ela se preocupou se deveria atrapalhar a aula de Frei agora. A senhora Ruby ficaria brava se fizesse isso? Enquanto ponderava sobre isso, ela se virou, apenas para descobrir que a expressão de Ruby parecia ruim. Depois de semanas de planejamento, ela parecia estar de mau humor. Se eu fizer isso? Se eu interromper? O circuito de mana que você conhece também está errado. O circuito de mana não está apenas no peito, abdômen e cabeça, ele se espalha por todo o corpo como vasos sanguíneos. Você tem desperdiçado esse vasto espaço até agora. Mesmo quando os alunos ainda tentavam digerir as informações que lhes eram dadas, conceitos revolucionários que virariam o mundo de cabeça para baixo continuaram a ser apresentados. Ela percebeu que precisava tomar notas agora. Especialmente agora. Isso não está certo. Eu não tenho o dispositivo mágico de gravação de vídeo? Depois de hesitar por um tempo e suar frio, ela finalmente se lembrou de que seu dispositivo mágico de gravação de vídeo em seu peito estava gravando tudo, e ela começou a parecer aliviada. No entanto. Foto. Quando Frei estalou os dedos, o dispositivo mágico de gravação de vídeo ao redor da sala flutuou no ar e começou a se mover em direção a Frei, deixando os alunos em choque. Gravar minhas aulas é proibido a partir de agora. Por quê? Porque pode vazar. As diretrizes relativas às notas escritas serão anunciadas posteriormente, mas esse é o principal motivo. Observando os alunos que dependiam demais de ferramentas mágicas e agora usavam expressões de desespero, Frei falou com um olhar frio. E, para aprender conhecimento, você precisa se esforçar, não acha? Din-dom, din-dom.
Vou concluir a aula de hoje aqui. Ao ouvir o sino, Frei declarou com uma expressão composta. Foto. Vá. Simultaneamente, um estalo ecoou na sala de aula, e as fórmulas complexas no quadro negro, que valiam pelo menos dezenas de milhares de ouro, desapareceram em um instante, assim como antes. Sua tarefa é resumir o que você acha que são os pontos-chave do que aprendeu hoje em 10 páginas. É para avaliar e avaliar seus níveis de proficiência. Determinarei as classificações com base nos relatórios e os anunciarei, então faça o seu melhor. Depois de terminar seu discurso, que desesperou ainda mais os alunos já desesperados, Frei, que havia terminado de arrumar o púlpito, calmamente abriu a boca. O que você está fazendo? Por que vocês não vão embora? No final, eu não consegui fazer nada. Eu consegui. Com uma expressão vazia, Lene abaixou a cabeça e murmurou. Eu não conseguia fazer nada direito. A frustração de ter decidido firmemente fazer algo, mas não ter conseguido nada, o choque trazido pelas teorias de Frei e muito mais. Eu sou apenas uma garota incapaz que não consegue fazer mais nada. Ela foi encarregada de atrapalhar a aula final e, com uma expressão sombria, culpou-se por não conseguir fazer nada. Com licença, senhora Lênia. Olá. Hein? Enquanto os jovens nobres se reuniam ao seu redor, Lênia fez uma expressão perplexa. Por acaso você conhece a festa de boas-vindas dos calouros? Gostaríamos de convidar a senhora Lênia. Você estaria interessada? As nobres jovens lançaram um olhar sutil junto com a proposta. Bem, houve rumores de que não é um bom lugar para ir. Não. É um lugar onde calouros como a senhora Lene e outros rostos novos são bem-vindos, promovendo a amizade. Pense nisso como um lugar semelhante a uma reunião social onde você pode fazer novos amigos. No início, Lênia tinha uma expressão hesitante, mas a menção de uma reunião social o iluminou seus olhos. Tudo bem, ainda há uma chance. Eu posso compensar isso. Bem, se você não quiser, não há nada que possamos fazer. Eu vou. Eu vou te seguir. Em meio a cálculos fervorosos em sua mente, Lênia se levantou apressadamente e gritou enquanto as nobres jovens se afastavam. Nossa, você é uma pessoa tão animada. Então, por favor, siga-nos. Tudo bem. Com aquelas senhoras sorrindo calmamente, Lênia saiu da sala de aula com uma expressão ansiosa. E naquele momento, Frei, que estava bloqueando a gaveta sob o púlpito com os joelhos, observou friamente a conversa. Capítulo 295 – Salvação do Herói do Dinheiro. Salvação do Herói do Dinheiro. Com licença, mas para onde estamos indo? Ao anexo da academia. Isso não é proibido para alunos do primeiro ano? Está tudo bem, não se preocupe com isso. Ao ver Lênia sair da sala de aula com o grupo de jovens nobres do segundo e terceiro ano, murmurei para mim mesmo com a testa franzida. Essas meninas não são boas pessoas. Durante a festa de boas-vindas dos calouros, há um ano, aquelas meninas definitivamente estavam lá. Alimentar caras aparentemente tranquilos com álcool, ficar com aqueles de alto status e então tirar vantagem deles de alguma forma. Dado seu comportamento anterior, talvez desta vez, eles estavam agindo como isca para atrair alunos inocentes do primeiro ano. Talvez eles estivessem tentando explorar Lênia, que havia atraído a atenção de todos com seu visual incrivelmente bonito e como ela convocou espíritos e fadas durante a cerimônia de entrada. Embora minha influência tenha diminuído drasticamente como plebeu, eu ainda sabia aproximadamente como funcionava a festa de boas-vindas. Eles começaram com conversas alegres e piadas para acalmá-los com uma falsa sensação de segurança e, aos poucos, forçaram as pessoas a beber. Ano passado, alguns que não conseguiam lidar com o álcool brigaram, e eu não pude revelar minha verdadeira face, pois estava ocupado tentando proteger Irina. Provavelmente haveria muita gente tramando sob o pretexto da festa de boas-vindas. Ufa! Esfreguei meus olhos cansados enquanto pensava isso. Então, quando confirmei que não havia mais uma única pessoa na sala de aula, suspirei e me recostei. Rangido. Então, a gaveta sob o púlpito abriu-se lentamente.
Finalmente, Khania rastejou para fora de dentro enquanto limpava a boca com a mão e usava uma expressão satisfeita. Khania, e a sua aula? Proteger o jovem mestre é mais importante. Não há problema, mesmo que eu perca um dia. Sério, só isso? A propósito, há um convidado indesejado lá dentro. Quando perguntei sem expressão, ela abriu a gaveta com uma expressão maliciosa. Beu. Dentro da gaveta estava Alice, ela se contorcia com o rosto corado enquanto seu corpo era amarrado todo com cordas pretas feitas por Khania. Como devemos lidar com isso? Beu. Quando Khania, que estava olhando friamente para ela, perguntou isso, ela parou de se contorcer e seu rosto ficou pálido. Então, com lágrimas nos olhos, Alice alternou olhares de traição e desprezo entre Khania e eu. O que você quer dizer com lidar com ela? Deveríamos simplesmente deixá-la ir. Pensando bem, eu precisava incapacitá-la por alguns dias. Por quê? Precisamos fortalecer nossa posição para os próximos dias, mas se o Partido Herói intervir, isso pode causar problemas. Ainda hoje, houve várias interrupções. Entendo. Além disso, há aqueles que avisam diretamente. Quer se trate da igreja ou de alguma nova facção, ela está num estado bastante precário neste momento. Na frente dela, Khania e eu trocamos sussurros nos ouvidos um do outro. Então, que tal transformarmos o espaço sob o púlpito em uma prisão para Alice e, ao mesmo tempo, torná-lo uma base secreta? O que? A senhora Irina e eu podemos usar magia de expansão espacial e portais. Dessa forma, podemos correr até o jovem mestre a qualquer momento em caso de emergência. Depois de considerar várias opções com ela por um tempo, acenei silenciosamente e depois abaixei a cabeça para olhar para Alice, que ainda estava debaixo do púlpito. Alice, de agora em diante, este espaço sob o púlpito é a sua casa. Depois que eu disse isso com um sorriso brilhante, ela, que estava me encarando com desdém, ficou surpresa. Minha Alice é uma boa menina, certo? Eca. Uvu. Mostrei olhos sorridentes enquanto acariciava suavemente sua bochecha, e ela intensificou sua luta e começou a se debater. Vamos lançar magia de expansão espacial na gaveta. Podes ficar lá o tempo que quiseres. Forneceremos comida e um cobertor, então não se preocupe muito. Contorça-se, contorça-se. Certo, muito bem. Considerando que eu continuo te dando chances de me matar toda semana. Você pode ficar quieto? Acariciando a cabeça dela, dei a ordem calmamente. Logo comecei a planejar em minha mente. Não preciso ser amigo dela como Frei, certo? Planos para fazer amizade com ela e um plano confuso para retomar totalmente o controle da academia estavam lentamente tomando forma em minha mente. Se eu a mantiver escondida aqui por alguns dias e depois resgatá-la com essa identidade, também poderei completar as missões de Serena e Alice para se libertarem da maldição da subordinação. Uvu. Arg. Isso mesmo, eu também ainda tenho que resgatar Lenya. Hoje é provavelmente o melhor momento para parecer como ele. Enquanto ponderava isso, continuei a sorrir gentilmente e falei. Então, permaneça aqui e comporte-se, ok, Alice? Eu bebebu. Uebeu. Clique. Com lágrimas escorrendo de seus olhos brilhantes, tranquei os olhos com ela até o fim, depois fechei a gaveta, trancando-a silenciosamente com uma chave, e abri minha boca novamente. Khania, seria melhor ligarmos para Irina. Devemos ter cuidado para não invocar Dmir Khan ao usar magia espacial. Entendido. Ligue para Lulu também. Será necessário para o plano. Tudo bem. Khania assentiu com uma expressão profissional em resposta. Vou deixar isso com você. Ela então lambeu silenciosamente os lábios e saiu da sala de aula. O que exatamente eu estava confiando a ela? A festa de boas-vindas dos calouros foi realizada normalmente este ano no último andar do anexo, que originalmente era proibido. Todos os olhos na sala estavam focados em Lenya. Olá.
Sentada no final da mesa do banquete, Lênia cumprimentou nervosamente a todos com uma voz gaguejante. Fufu. Ela é bonita. Ela é incrivelmente fofa porque eu quero sair com ela. Posso perguntar se você é de uma determinada família? Você tem namorado? Assim, o que estava por vir para ela eram inúmeros elogios e perguntas. Ei, o que você está fazendo? Ah, sim. Sentada ao pé da mesa, Lênia, que estava sendo vista com um olhar estranho pelos alunos do terceiro ano, respondeu rapidamente às perguntas quando a garota ao lado dela a cutucou na lateral. Eu não tenho namorado. Quanto à minha família, sou da família Horizon. Ah, aí. Pensei que você fosse apenas um plebeu. Acabamos de nos reintegrar há pouco tempo, mas ainda estamos trabalhando duro para recuperar a glória passada da nossa família. Então, por favor, cuide de mim. Quando alguém disse isso, Lênia, que estava muito nervosa, começou a balbuciar. Palmas, 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 palmas. Ah. No entanto, aplausos esmagadores caíram sobre ela. Suas aspirações são ótimas. Eu gostei. Ftei. Ela é muito fofa, né? Sim, acho que sim. Em meio à enxurrada de elogios, Lênia, que estava estupefata, sorriu secretamente contente. Tudo bem, não sei o que está acontecendo, mas está funcionando bem. Se continuar assim, posso fazer conexões. Aqui, é um presente. Perdão. No entanto, do nada, uma aluna do terceiro ano ao lado dela entregou um copo de cristal para Lênia. Isso. Por acaso é álcool? Por quê? Você não gosta de álcool? Bem. Um pouco preocupada, Lênia assentiu educadamente e explicou. Nunca bebi álcool antes, desculpe. Não seja assim. É só vinho de fruta. Não é nada forte. Esse ainda. Se você experimentar, sentirá um sabor incrivelmente doce. Vamos, tome um gole. No entanto, quando as jovens que a trouxeram até aqui a incentivaram, os olhos de Lênia começaram a vacilar. Baque. Suspirar. Mas naquele momento, o aluno no final da mesa batia seu copo de cristal ruidosamente na mesa com uma expressão fria. Quem a trouxe aqui? Quando ele, que tem inúmeras cicatrizes no rosto, perguntou com uma voz feroz, a atmosfera alegre rapidamente ficou gelada. Eu não disse para você não trazer alguém que não pode beber álcool. Mas, apesar disso, ele não se importou e olhou para Lênia com olhos frios. Perguntei quem a trouxe aqui. Eu realmente sei beber. O quê? À medida que sua voz ficava mais alta, Lênia falou apressadamente e agarrou o copo. Só um gole, deve ficar tudo bem, certo? Pensando assim, ela lentamente levou o copo aos lábios. Logo, os olhos de Lênia estavam bem abertos. É uma delícia. O álcool que ela provou pela primeira vez na vida era incrivelmente doce. Com apenas um toque na língua, a bebida, uma mistura de aroma alcoólico e suco, floresceu como uma flor em sua boca. O que é isso? Disseste que não podias beber? Engula, engula. Graças a isso, sem perceber, Lênia começou a beber a bebida no copo. No entanto, quando ela terminou sua bebida, um sorriso apareceu nos rostos dos alunos na cabeceira da mesa que a observavam. Ororon. Oron. Bubu. Ao mesmo tempo, uma linguagem espiritual ecoou na mente de Lênia. É perigoso, você disse? Mais, quem é você? Assustada com a voz repentina que a alcançou, ela fez uma pausa com o copo perto dos lábios, inclinando a cabeça para localizar a fonte da voz. O que você está fazendo? Como você entrou aí? A fada e o espírito que voaram para o seu lado durante a cerimônia de entrada estavam dentro de suas roupas. Orororum. Bubu. Saia daqui agora mesmo, você disse? Ela tentou espantar as fadas enquanto demonstrava uma expressão perturbada.
Porém, ao enviarem outra mensagem, ela franziu as sobrancelhas e se levantou do assento. Formigamento. Argue. Porém, naquele momento, ela começou a sentir formigamento no corpo. Por que isso está acontecendo? Estou bêbado. Ela cambaleou e agarrou desesperadamente a mesa com uma expressão perplexa enquanto era atingida por tonturas. Preciso ir ao banheiro. Lênia saiu cambaleando do salão de banquetes com um olhar atordoado. O álcool está me afetando tão fortemente. Depois de abrir a porta e sair, ela respirou o ar frio que entrava pela janela aberta e murmurou mais uma vez. Não, não deveria ser assim. Alguma coisa está errada. De repente, ela parou e franziu a testa. Master, há quanto tempo não nos vemos? Lulu. Uma cena muito estranha se desenrolou diante de seus olhos. Lambe, lambe. Uma garota com cabelos rosados curtos e olhos vermelhos estava ajoelhada na frente de Frei, lambendo vigorosamente sua mão. Lulu. Agora é. Resmungue, resmungue. Depois, ela enterrou silenciosamente o rosto e murmurou para si mesma. Você vai ficar no escritório da faculdade agora? Então, eu não posso ficar embaixo da mesa do escritório do corpo docente? SSK. Se for inconveniente. Você poderia brincar comigo enquanto estou com a coleira uma vez por dia, mestre? Por favor, eu imploro. Ok, eu farei isso. Ouça com atenção. Hoje em dia, as pessoas que você precisa fazer lavagem cerebral são. Embora suas palavras não pudessem ser ouvidas claramente, as ações da menina eram extremamente peculiares. Depois de esfregar o rosto incessantemente no de Frei, ela demonstrou uma expressão embriagada, tremendo enquanto ele acariciava suavemente sua bochecha. Para Lênia, foi uma cena além de sua imaginação mais louca. Devo estar alucinando. Sim, é isso. Por fim, descartando-a como uma alucinação devido à fadiga extrema, Lênia entrou no banheiro. Purraia. Apesar de já ter lavado o rosto com água fria, seu estado de atordoamento não melhorou em nada. Depois de lutar por um tempo, ela finalmente entrou em uma barraca, balançando. Preciso me recompor. Logo, depois de se sentar e beliscar as bochechas, Lênia murmurou para si mesma. Nossa família, preciso reanimá-la. Assim, passou um curto período. Ororum. Bubu. Seu. Sem que ela percebesse, ela estava cochilando e babando na barraca. Então, os olhos de Lênia se arregalaram de surpresa quando os espíritos fizeram um barulho alto em seus ouvidos. Que horas são agora? Há quanto tempo estou dormindo? A festa de boas-vindas terminou? De repente, enquanto ela murmurava ansiosamente e tentava se levantar. Então, quando aquele estudante de cabelos verdes vai voltar? Bem. Do nada, uma voz masculina ecoou além da porta. Bem, pode ser. Embora Lênia tenha ficado surpresa, ela rapidamente assentiu, lembrando silenciosamente que se tratava de um banheiro público. A essa altura, a droga já deveria ter se espalhado por todo o corpo. Por que é que ela ainda não voltou? Bem. No entanto, no momento em que ouviu a próxima parte da conversa, sua fantasia foi brutalmente destruída. Mas você realmente vai estuprá-la? Ela não é uma plebeia, mas uma nobre, sabe? Por quê? Isso não te deixa mais entusiasmado? Estou cansado de mirar apenas em plebeus. Mas pode ser difícil limpar depois. Ela é apenas filha do Barão Horizon, com quase nenhum poder, afinal, e eu sou o filho primogênito do Marquês. Não haverá problema algum. Enquanto ouvia a conversa com uma expressão pálida, ela de repente se lembrou dos eventos que tinham acabado de acontecer. Então agora mesmo, talvez. O notório Frei, conhecido por sua maldade, recebeu gestos afetuosos da mulher com uma expressão atordoada e embriagada em frente ao banheiro. A bebida de sabor excepcionalmente doce, os olhares um pouco peculiares das pessoas que a observavam e os rumores sobre a festa de boas-vindas dos calouros o que ela ouviu vagamente.
É mesmo que eu tenha verificado o álcool com mágica uma vez. Como? Como eles conseguiram colocar drogas? A propósito, para onde ela foi? Ela disse que ia ao banheiro. Talvez ela ainda esteja aqui? Talvez ela tenha ficado presa devido aos efeitos da droga, ou tenha notado algo e decidido se esconder aqui. Ei! Quando tudo começou a se encaixar, ela começou a suar frio, mas quando o conteúdo da conversa estudantil dos dois homens tomou um rumo incomum, ela involuntariamente respirou fundo. Essa voz veio de você agora mesmo? Não, não é. Abra todas as barracas. Certo. Ela tentou desesperadamente manter a boca fechada, mas infelizmente era tarde demais. O som já havia ecoado pelo banheiro. Rangido. Não, não pode ser. Minha mana não está respondendo corretamente. Ela, que estava tentando desesperadamente usar sua mana, ficou assustada porque seu controle de mana não funcionou corretamente devido à influência inesperadamente forte da droga. Lenia, que confiava apenas na magia, sabia que a chance de vencer uma luta contra dois homens mais velhos que ela era quase inexistente. Cria a acre. N não. Por favor, não venha. Não venha aqui. Sabendo disso muito bem, Lenia tremeu quando o som da porta se abrindo se aproximou. Eu não deveria ter vindo aqui. Se eu soubesse que seria assim, eu não viria para a Sunrise Academy. Os problemas de hoje e os maus tratos que ela recebeu ao longo do dia se acumularam, fazendo com que lágrimas brotassem em seus olhos. Cria a acre. Por quê? Por que o mundo é tão injusto? Por quê? Quando ouviu o som da porta se abrindo bem ao seu lado, ela gritou interiormente e derramou lágrimas. Clique. Clique, clique. Ajuda H. Alguém, por favor ajude. Pouco antes que pudessem abrir a porta de sua barraca, ela a trancou desesperadamente e começou a gritar por socorro. Suspiro. Eu sabia que chegaria a esse ponto. Desista, ou ninguém mais neste anexo está ao nosso lado. Oh, que? Devemos relatar isso aos idosos? Se ela não sair, invadiremos. 2. Ulhu. No entanto, eles destruíram impiedosamente sua última esperança. Ei, vamos acabar com isso. Bang. Clang. Queda. Minha consciência. Lenia tentou desesperadamente bloquear a porta que tremia violentamente com todo o seu corpo, mas gradualmente começou a enfraquecer sob a influência da droga. Irmã. Me desculpe. Derramando lágrimas de arrependimento, ela murmurou se desculpando. Sinto muito por ser uma irmãzinha tão estúpida. Acidente. No entanto, um barulho alto e repentino ecoou pelo banheiro naquele momento. Oh, o que vocês são? Vê você. Há quanto tempo não nos vemos, pequeno punk? Depois disso, a voz de uma mulher ressoou no banheiro, e Lenia silenciosamente inclinou a cabeça. Frei, posso transformar esses caras em eunucos? No ano passado, foram esses caras que sequestraram e quebraram seu rosto no vidro de cristal para me impressionar. Você pode lidar com eles como quiser. Assim que o trabalho estiver concluído, mande-os para a prisão secundária. Embora ela não tivesse certeza do que estava acontecendo, era bastante barulhento. Ajuda H. Kilgaak. Simplesmente morra, seu idiota. Mestre, devo subjugar todos aqueles que estão lá dentro também? Você traiu o exército do Lorde Demônio, então eu mesmo vou puni-lo. Eles são pessoas muito mais. Então, devo fazer uma lavagem cerebral. Entretanto, Lenia mais uma vez perdeu a consciência antes que pudesse compreender a situação. 1. Lenia mal se livra de sua mente atordoada e lentamente abre os olhos. O que ela viu foi uma visão estranha, mas familiar. Este é meu dormitório? Não importa como ela olhasse, este era de fato o quarto dela, aquele que ela visitava durante os intervalos. Espera, o que diabos aconteceu agora?
Depois de olhar brevemente ao redor, atordoada, ela se lembrou do que tinha acabado de acontecer e de repente se levantou com uma expressão pálida. Kiak! Logo, ela pulou surpresa e sentou-se na cama. Você finalmente acordou? Quem é você? Era porque havia alguém vestindo uma capa, sentado no parapeito da janela. Fui eu quem te salvou. O que? Você parecia estar em apuros, então eu te ajudei. Com um olhar cauteloso, Lene olhou para ele e, quando o homem misterioso falou, ela abriu a boca com uma expressão confusa. Então, foi você quem se intrometeu naquele momento. Bom, então vou embora. Espera. Este é o 5º andar, sabe? Ignorando-a, a figura misteriosa pulou da janela. Deixei uma carta na mesa. Depois de deixar essas palavras para trás, ele desapareceu. Uma carta? Aproximando-se da janela envolta em escuridão e olhando fixamente para baixo, ela logo inclinou a cabeça e foi em direção à mesa. No entanto, antes de alcançá-lo, ela congelou no lugar. Isso, é ele mesmo? A carta na mesa trazia o selo de alguém que ela vinha procurando incansavelmente nos últimos meses, alguém que ela admirava tanto quanto a princesa imperial. O herói do dinheiro é um estudante da academia. Foi só agora que ela percebeu que não conseguia discernir a identidade da figura misteriosa. Ela abriu a carta às pressas e murmurou. E aquela pessoa me salvou. O que no? No entanto, seus murmúrios pararam abruptamente. Ela parecia ter visto um fantasma enquanto olhava para a carta. Eu vou patrocinar você. Logo no início da carta, foi escrita uma frase que deixou sua mente atordoada, essa frase que todo aluno da academia esperava sinceramente. Levando em consideração seu bom espírito, mentalidade, situação familiar e talentos. Fiquei bastante impressionado com o artigo recente que você enviou à Torre Mágica sobre a árvore artificial do mundo. Gostaria de oferecer suporte e investimento adicional para sua pesquisa, mas... Depois de se afastar momentaneamente, um suspiro atônito escapou de seus lábios enquanto ela continuava lendo a carta. Por fim, pessoalmente tenho uma visão favorável do potencial do Horizon Ozeal. Egeu, U. De repente, seu suspiro atônito se transformou em soluços sufocados. Trabalhe sempre duro e espero que você alcance ótimos resultados. Estarei torcendo por você. Herói do dinheiro. SCs. Sentindo que toda a sua tristeza e problemas haviam sido aliviados, ela desabou sobre sua mesa, derramando lágrimas de felicidade. Finalmente podemos jantar agora. Ao contrário de antes, ela estava cheia de esperança. Não precisamos mais fazer empregos de meio período, não precisamos lidar com patrocinadores estranhos. Finalmente fui reconhecido por alguém. Sempre fui ignorado e meu artigo foi rejeitado 3 vezes, mas... Isso é bom, jovem mestre? Pendurado na parede sob a janela, na sombra de Cania, Frei observou a cena com uma expressão satisfeita. Obrigado. Herói do dinheiro. E por me reconhecer. Muito obrigado. Não tem como não ser bom. Depois de dizer isso, Frei e Cania desapareceram na escuridão. Agora que o destino de todos pode mudar. No dia em que o herói do dinheiro iniciou oficialmente suas atividades na academia, o luar parecia excepcionalmente brilhante.